Senhor. Doce Espírito Santo, exemplo quero ser da mãe do meu Senhor. Acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, ontem nós começamos a nossa festa com Nossa Senhora e dizia assim: a casa de Deus, Deus habita no meio do seu povo, naquela casa que construíram lá no Antigo Testamento, através da lei. E depois veio Maria, aquela mulher, né, escolhida por Deus, que se disse: eis aqui a serva do Senhor, e se tornou a morada de Deus no meio de nós, a mãe de Jesus, e ela se coloca como uma serva. E nós dizemos que aqui é a casa de Maria, é a casa de Deus, é onde habita Deus no meio de nós. Se Nossa Senhora abriu-se a ação de Deus e veio para nós o Salvador, agora a igreja é o canal da bênção da graça de Deus, é uma outra Maria, um outro ventre de Maria, trazendo para nós a presença de Deus. Ela se colocou como uma serva e foi servir sua prima Isabel. Assim que o Espírito Santo fez nela maravilha, ela foi servir sua prima Isabel. Foi isso que nós vimos ontem. O serviço de Maria, e aquela criança ainda no ventre de Isabel pula de alegria. Ela fica cheia do Espírito Santo. Hoje nós lembramos, meus irmãos e irmãs, de São Francisco. E eu posso dizer assim, o reconhecimento que São Francisco teve de saber nós somos templos vivos do Espírito Santo. Muito mais do que o homem velho, nós agora somos criaturas novas, cheias deste Espírito Santo, cheio desta graça. E por que não carregar no seio a alegria e a paz, que tanto pregou São Francisco quando andava pelas ruas, vivia da graça de Deus, vivia das esmolas, ganhava coisa das pessoas, dava sorriso, evangelizava, brincava, conversava com todas as pessoas. A atitude de São Francisco como de um, com licença da expressão, como de um moleque brincalhão que sai pulando pela rua e que sai louvando a Deus, criando a admiração de tantos pela forma como ele cantava as maravilhas de Deus, cantando pela rua. E agradecia o sol, a lua, as estrelas, a água, o verde, os animais e tudo que existia em volta. Tudo foi criado para a glória de Deus e também para cada um de nós. Então, tomar posse de tudo aquilo que Deus deu para nós, toda a natureza que nós temos, que hoje em dia é abalada, seja por guerra, seja por fogo, seja por brigas, seja por confusão, né? E tinha uma profecia que dizia assim: quando a terra estiver toda traçada,
cada um com um pedacinho do dono, já estará no final, né? Diz assim, uma profecia bem antiga, né? Que dizia assim: quando tiver cercas em todos os lugares, ficai sabendo que já está no final, né? Porque a terra foi feita para todos. É isso que nós vimos: a terra, as florestas, os campos, os mares e tudo que existe. Contudo, meus irmãos, São Francisco não se apegava às coisas, mesmo quando o Senhor o chamou para dizer: reedifica a minha igreja. E ele queria entender como reedificar esta igreja, como construir esta igreja. E era pelo poder do Espírito Santo, lógico, mas ele pensava que era colocar pedrinha com pedrinha, pedrinha com pedrinha, e construindo uma igreja, né? E ele realmente achou lá em Assis aquele lugar, na Porciúncula, né? E ele achou aquele lugar, e aquela igrejinha estava toda destruída, e ele viu aquilo dali, próximo das residências das famílias deles, viu aquela igrejinha recaída: vamos reconstruir essa igreja. Chamou outros irmãos: vamos reconstruir, e começou a colocar cada pedrinha. Eu vou ter que ir lá na rua, tá vendo? Todo dia eu tenho que ir lá pedir, pelo amor de Deus, não tem uma pessoa que vá lá, né? É desse jeito. Mais uma vez eu vou dizer: não construíram praça nenhuma aqui. Praça, isso não é praça, isso é campo de futebol, é quadra, é tudo na vida. Você já viu alguém brincar ou passear numa praça dessa? Isso não é praça, né? Isso é lugar de tudo na vida, menos praça. Até cachaça tinha de monte ontem ali. Bom, vamos em frente. Então veja, a gente vê que de uma forma ou de outra, São Francisco foi colocando pedrinha por pedrinha, pedrinha por pedrinha, até o ponto que com aqueles irmãos ele diz: o que vale a nossa convivência, a nossa fraternidade, a gente está junto, cantando aqui as maravilhas de Deus, cantando as coisas de Deus, né? É isso que faz de nós um povo diferente, que não fica se apegando às outras coisas, mas que está aqui cantando, reconstruindo esse lugar que é de Deus. E mais do que isso, é preciso que esse Deus esteja em todos os outros lugares, em todos os outros corações também. Tal ponto que ele chamava a atenção de Santa Clara, quando ele passava pelas ruas de Assis, cantando, pulando, louvando a Deus, e Clara sempre olhava para ele e diz: que coisa diferente, uma forma diferente de viver, uma forma diferente. Apaixonou, né, o coração de Clara de tal forma, na forma com que ele passava e cantava e louvava a Deus. Meus irmãos e irmãs, Nossa Senhora é a casa de Deus no meio de nós. São Francisco é como a alegria e a paz desta casa, que foi chamado e foi um sinal para a humanidade inteira. Quem não conhece São Francisco nos 4 cantos do mundo, né? É como um sinal da paz e da alegria de ser chamado filho de Deus. Se Nossa Senhora cantou: eis aqui a serva do Senhor, e fez e carregou lágrimas de sangue até a hora da cruz, acompanhou todos os passos de Jesus, São Francisco agora vem dizer para nós que precisamos viver a paz, que é meio difícil, né? Nessa situação que nós vivemos no mundo de hoje. Viver a paz e viver a alegria. Alegria porque nós somos filhos de Deus, somos escolhidos, ungidos pelo Senhor. E o mais interessante, meus irmãos, que eu queria ver com vocês, é o seguinte: quando chegou dia 3 de outubro, São Francisco com as marcas já nas mãos, o sangue vertendo, ele carregou durante poucos dias, não como São Padre Pio carregou 50 anos certinho, não. Padre Pio, ou São Francisco, carregou talvez uns 5 dias as marcas nas mãos e também no lado, e aquilo feriu muito, e ele tinha muita febre, ele foi desfalecendo. Mas mesmo desfalecendo, ele começava a cantar, a falar assim: imagina uma planta plantada, quando ele começa a crescer, o que você faz com essa planta? Às vezes poda,
tira uma beirada daqui, tira um brotinho dali, para que essa planta crie mais força. Ela vai crescendo, até que ela comece a produzir frutos. E muitas vezes é preciso ir sempre podando. A vida da gente, ele começa a dizer, a vida da gente é assim. Existem muitas podas, nós passamos por tantas podas. Às vezes nós somos mal entendidos, às vezes nem sempre somos amados como deveríamos, nem sempre somos compreendidos. Existem muitas podas, mas o mais importante é que precisa produzir frutos. E de repente chega o inverno, né? Ele diz, de repente chega o inverno, todas as folhas, olhe para uma folha, ele dizia para os irmãos, olhe para uma folha, chega no inverno, ela seca, ela vai secando até o ponto que ela cai no chão, e ali no chão ela fica até que, se um dia Deus quiser, se torna um broto, uma nova árvore. E ele começou a fazer esses pensamentos no momento de febre muito grande. Ele foi para frente de um altar no dia 3 de outubro. Ele ficou ali, os irmãos levaram ele, colocaram ele deitado. A febre era muito alta. E de repente ele falou, vai buscar um pão. E foram buscar um pão. E ele pegou o pão e partiu. E mandou que lesse a passagem da Santa Ceia, como se fosse um sacerdócio. Ele partiu o pão e dava aos seus irmãos, e ao mesmo tempo ele falava, a folha seca vai caindo. Muitas vezes as pessoas perguntam, por que São Francisco sempre carregava nos pés uma caveira? Ele falava, é a vida de todos. A vida de todos termina aqui, como a folha seca que cai no chão, né? Mas a nossa alma, a nossa cruz, as marcas de Jesus está em nós. Nossa alma está em Deus. Então ele distribuiu o pão e pediu que cantasse o Salmo 141. Preste bem atenção, né? Ele pediu que cantasse o Salmo 141. Daí todos os irmãos começaram, em voz alta, ao Senhor eu imploro, em voz alta suplico ao Senhor, eu derramo na sua presença o lamento da minha aflição, diante dele coloco minha dor. Quando em mim desfalece a minha alma, conheceis, ó Senhor, meus caminhos. Na estrada por onde eu andava, contra mim ocultaram ciladas. Se me volto à direita e procuro, não encontro quem cuida de mim, e nem tenho para onde fugir. Dizia o Salmo. Não importa a ninguém a minha vida. A vós grito, Senhor, a vós clamo. A vós grito, sois vós, meu único abrigo, minha herança na terra dos vivos. Escuta meu clamor, minha prece. Quando começou a rezar esse salmo, ele falou, me coloque de pé. Com os pés no chão, eles foram rezando o salmo e ele foi caindo aos poucos. Escuta meu clamor, minha prece, porque foi por demais humilhado. Quando termina esse pedaço, ele cai. E daí termina o salmo, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? Como era no princípio, agora e sempre. Ele já tinha pagado. E morreu na passagem do dia 3 para o dia 4. Na passagem do dia, né? E dizia ainda
todos cantavam: arrancai-me, Senhor, da prisão, em louvor bendirei vosso nome, muitos justos virão rodear-me, pelo bem que fizestes por mim. Muitos justos virão rodear-me, pelo bem que fizeste por mim. Todo bem que existe num santo veio de Deus. Toda maravilha que um santo faz é pela mão de Deus. Todas as coisas, eu digo assim, está sempre o manto de Maria envolvendo, para que a gente esteja nesta casa de Deus, seja o povo de Deus, um povo que louva, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mesmo na última hora da nossa vida, na última hora, como uma folha que cai. Então, meus irmãos e irmãs, eu queria que cada um, colocasse diante de Deus a sua vida. Estamos nessa casa de Deus, é aqui a nossa alegria, é aqui que crescemos, ou crescemos nas coisas do mundo? Estamos aqui no louvor de Deus, ou ficamos aplaudindo tantas coisas que o mundo nos traz? Às vezes batemos mais palmas para o mundo do que para Deus. Às vezes levamos mais o nosso coração diante das coisas do mundo, brigamos pelas coisas do mundo e silenciamos quando o nome do Senhor é blasfemado, quando o nome de Jesus é colocado por terra. Às vezes silenciamos, ficamos quietos, E, no entanto, tantos santos nos ensinam, não importa, como diz Frei Gilson na sua música, não importa se eu me torne, vamos dizer assim, um mártir, se eu tenha que derramar o meu sangue, o que me importa é que eu devo fazer a vontade do Senhor. Então, vamos pedir todos juntos que São Francisco interceda por nós, A alma dele diz assim, que foi o trânsito, essa passagem todinha. Eles comeram daquele pão, eles lembraram do sacrifício de Jesus no altar, eles cantaram o salmo de entrega. Neste mundo passamos por tantas provações, mas o Senhor me assistiu e é nas mãos do Senhor que eu coloco a minha vida. Então é assim que nós devemos nos colocar diante de Deus. Eu pediria que todos ficassem um pouco de pé e vamos rezar. Vamos rezar. São Francisco carregava uma cruz e a palavra de Deus, que tanto ele meditou, e na cruz que tanto ele vislumbrou o grande mistério da sua salvação. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. O que mais perturba o meu coração, o que mais dói dentro do meu coração, a situação que mais eu enfrento às vezes, e às vezes não é fácil, é difícil. Parecia que São Francisco somente cantava e dançava. Não, mas ele tinha que realizar o plano de Deus na vida dele. Às vezes você passa por uma provação, por uma dificuldade, por uma dor, uma situação de família. Mas o mais importante, que a sua vida tem que estar na cruz de Jesus. E a palavra de Deus nos sustenta, como São Francisco, que ele interceda por nós. Ele também admirava toda a criação, toda a criação. Rezemos pela situação do mundo, situações de guerra, de violência, divisões, situações que nós enfrentamos até mesmo dentro da igreja, nesse mundo de guerra, situações de família. Vai colocando tudo diante do Senhor. Aquela que foi levada aos céus pelos anjos intercede por todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São Francisco nos mostra muito despojamento. Às vezes nos apegamos a tantas coisas que são simplesmente passageiras. As coisas ficam. A morte é certa. A morte é certa. O que apresentaremos diante do Senhor? Propriedades, dinheiros, coisas que nós apresentaremos. Ou apresentaremos o nosso coração. O perdão que fizemos, o perdão que damos, o perdão que recebemos, a misericórdia diante de tantas situações. O tempo passa, ainda rezamos aqui pelos idosos, né? Foi dia 1º. Lembramos de todos os idosos, dos velhinhos e das velhinhas. Eu já estou no meio também, né? A gente vai lembrando, né? E assim a gente fica pensando em, né? E cada dia da vida, e cada dia, e cada momento da nossa vida. Peça a intercessão de São Francisco, Nossa Senhora, nossa mãe. Ela estava presente na hora mais difícil, que foi a hora da cruz. E ela permaneceu de pé. São Francisco permaneceu ao pé do altar, na hora da sua morte, pedindo que os irmãos cantassem. Nem sempre é fácil. Às vezes, na hora da morte, queremos somente chorar, né? Nem sempre é fácil cantar. Pelos nossos irmãos idosos, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que estão com risco de vida, tantos irmãos que rezam e pedem por aqueles que estão com câncer, outros desenganados. Reze por eles. Peça a intercessão de São Francisco. Ele carregou também as chagas em suas mãos, nos lados. Que São Francisco interceda por aqueles que hoje estão chagados, doentes, enfermos. Que Nossa Senhora presente dentro daquela cruz, interceda por cada um deles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós somos a igreja do Senhor. Aquele que tem fé, aquele que professa a fé na igreja una, santa, católica, apostólica, romana. Nós somos a igreja de Jesus. Aquela igreja que Jesus deixou e que São Francisco assumiu com tanta beleza e quis reconstruir, assim como o Papa, nesses dias, vem tentando dialogar com tantas outras religiões, com tantas outras situações do mundo inteiro. Existem muitas críticas contra o Papa, existem críticas contra o bispo, né? Padre Bemar, né? Existe hoje em dia, muito fácil criticar hoje em dia. Imagina, Francisco parece um andarilho no meio do mundo. Naquele tempo ele sofreu muitas afrontas também, como o Papa Francisco hoje sofre afrontas, como muitos padres, freiras, bispos. E eu queria rezar por todos eles. São Francisco é um exemplo muito grande de reconstrução da igreja. Até hoje, quantos irmãos franciscanos espalhados pelo mundo inteiro. Dele depois veio os carmelitas, né? Depois de São Francisco que veio os carmelitas. Dele vieram os descalços, vieram isso, tantos irmãos, tantas. Nós temos aí o Resed, né? Que tem aquelas vestes, todos eles têm as vestes marrom, né? Nós temos tantos grupos hoje em dia que anunciam a palavra com tanta força. Todos esses que anunciam, que buscam a unidade da igreja, pela unidade da igreja, todos juntos pedindo a intercessão da nossa mãe de São Francisco. Ave Maria, cheia de graça,
O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Queria colocar cada um de vocês, estenda a sua mão, a imagenzinha de Nossa Senhora, nossa padroeira, que apareceu nas águas, tão humilde e simples como uma escrava. Ela aparece no Brasil como uma escrava, assim, com os lábios de uma escrava, com o nariz de uma escrava, com a roupa de uma escrava. Foi assim que Nossa Senhora apareceu aqui para nós. E uma escrava negra, sim, foi assim que ela apareceu para nós. E a princesa Isabel, que não podia assumir a coroa de rainha deste país, a coroou, colocou sobre ela: se eu não posso ser rainha, a senhora será a rainha do Brasil. Como São Francisco também tinha tanto amor a tudo que acontecia na igreja, como ele acreditava e ele buscava tantos sinais que existiam na igreja. Que Nossa Senhora interceda por nós e faça de nós um povo de paz, um povo de paz. Fazei de mim um instrumento de vossa paz. Vamos cantar isso, vamos? Como cantou São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. São Francisco, rogai por nós. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar tudo que você rezou, todo o seu coração neste altar, e vamos para as ofertas. Venha o Senhor.